Olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Vamos começando agora mais uma live aqui da Tea Time. Para quem não sabe, a Tea Time é uma escola de inglês para maiores de 50 anos. E nós hoje teremos uma convidada muito especial, que é a Cris Guerra. Vamos esperar ali a Cris entrar. Oi, Amanda. Oi, Oralda. Oi, Aninha. Gabi, Noêmia, tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai ter uma convidada bem especial, obrigada, Oralda, que é a Cris Guerra, que vai falar com a gente hoje um pouco sobre os 50 a mais, sobre vários assuntos que dizem sobre os 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, enfim. Alguma coisa sobre etarismo. Você sabe o que é etarismo? Então, a gente vai aprender hoje um pouquinho mais, tá bom? Eu vejo ali que a Cris chegou. Deixa eu chamá-la aqui. Oi, Cris. Bem, vamos ver se entra aqui, se dá certinho. Esse negócio de live é muito moderno. Oi, Cris. Olá, tudo bem, Renata? Tudo jóia? Tudo bom e você? Tudo jóia. Oh, que bom. Primeiro, obrigada por ter aceito o nosso convite aqui da escola. Eu que É, agradeço. é um prazer conversar com você. A gente acompanha muito seu trabalho. Obrigada. E a escola, a Tea Time, é uma escola de inglês para maiores de 50 anos. Sim, E muito legal. legal, né? Aí a ideia era conhecer um pouco do seu trabalho, da sua opinião. Então, eu queria que você começasse contando para a gente quem que é a Cris Guerra. Tá dando para me ouvir direitinho? Eu ia colocar o fone, mas acho que tá bom, né? Tá bem bom, para mim tá bem bom. O pessoal de casa também tá legal aí? Eu creio que sim. Daqui a pouco o pessoal fala alguma coisa. Tá. Bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Boa tarde para todo mundo, né? Vamos tomar um chá agora. É isso aí, tea time, hein? Tá na hora certa. Ó, Chamar a Rainha Elizabeth para tomar um chá com a gente. não é? Eu ia adorar, Eu também, eu também. né? Bom, é, é difícil contar tudo, né? Contar quem eu sou, porque eu sou uma mistura de histórias e como eu cheguei aqui, vamos lá, vamos tentar contar. Eu tenho 50 anos, né? E nesses 50 anos eu falo que já parece que tem 90, que já aconteceu tanta coisa na minha vida que eu sou publicitária de formação, Uhum, trabalhei 2 décadas como redatora publicitária nas agências de publicidade. E eu tenho uma história pessoal com algumas perdas importantes, assim. Quando uhum. eu estava com 24 anos, a minha mãe faleceu, ela teve um câncer, ficou 2 anos doente. E aí, 7 anos depois, foi o meu pai que teve um outro câncer e também faleceu. E eu, depois que meu pai morreu, logo depois eu me casei pela primeira vez. E nesse primeiro casamento, que durou muito pouco tempo, eu engravidei 2 vezes, mas perdi rapidamente, antes de 2 meses de gravidez. Eu era louca para ser mãe. E aí me separei. E tinha um colega de trabalho que éramos muito amigos e eu me apaixonei por esse colega de trabalho. Ele também estava separado, ele tinha mais ou menos o mesmo tempo de casado que eu. Falei, pronto, encontrei o amor da minha vida. Foi uma história um pouco conturbada para começar, porque, né, fins de relacionamentos recentes, né? Sim. E aí a gente começou a namorar, eu até mudei de agência, eu mudei para outra agência quando a gente começou a namorar e me tornei diretora de criação de uma outra agência. E aí quando a gente estava mais ou menos com 1 ano de namoro, a gente teve um término. Eu fiquei tristíssima e tal, parei de tomar pílula e nesse término a gente se encontrou depois de um tempo, estávamos com saudades, enfim, nos encontramos 2 vezes e nesses 2 encontros eu engravidei, num desses 2 encontros. Aham. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz. E aí ficamos felizes, a gente já estava mais ou menos no processo de volta do namoro e vivi dias maravilhosos. Eu estava num emprego legal, tinha acabado de comprar um carro, estava com o homem que eu amava. É, E aí eu
nós viajamos, passamos o Réveillon em Ilha Grande, foi um tempo muito bom. E ele, só de falar do neném, ele chorava, né? De emoção. Eu sei que quando eu estava com 7 meses de gravidez, a gente morava em casas separadas e eu já tinha dado a minha chave de casa para ele mudar lá para casa, porque a gente falou, não, quando o Francisco nascer, você vem para cá e aí a gente vê o que vai ser, depois a gente casa. Mas aí, quando eu estava com 7 meses de gravidez, em janeiro de 2007, ele teve uma parada cardíaca repentina, com 38 anos, na casa dele. E assim foi, né? Acabou o nosso sonho ali. Eu me vi grávida, com um menino para nascer dentro de 2 meses e vivendo a maior dor do mundo, mas ao mesmo tempo prestes a viver uma grande alegria, né? E eu tive que combinar esses 2 sentimentos. E aí, por causa disso, eu acabei criando 2 blogs. Criei um, mas foi muito terapêutico, acabei criando o outro. Um era de cartas para o meu filho, que se chamava Para Francisco, onde eu escrevia para ele um pouco sobre o pai, sobre os meus pais, para não me perder dessas lembranças tão frescas. Eu falei, eu vou escrever para eu não me perder disso. Linda. E isso foi muito curativo para mim, foi maravilhoso. E as pessoas começavam a ler esse blog e ficavam muito emocionadas, porque, na verdade, apesar de ser uma experiência assim, que a gente acha que é rara, né? Porque muitas mulheres perdem o marido grávido, a gente não pensa nisso, só quando a gente vive isso pra gente entender. Nossa. Mas apesar de ser uma experiência rara, eu acho que as pessoas se identificavam porque eu estava falando sobre assuntos muito universais. Eu estava falando sobre morte, vida, nascimento, amor, homem, mulher, pai, mãe, filho, né? Então foi muito legal. E eu falo que o Francisco me pariu porque eu descobri uma escritora em mim. Eu era redatora publicitária e jamais imaginei que eu tivesse a capacidade de escrever livros. E aí o blog se transformou num livro. Só que eu vou voltar um pouquinho o tempo só para explicar que quando tinha 1 mês e meio que eu estava fazendo para Francisco, muita gente carinhosa aqui mandando mensagens. Um beijo, Drick Marques. Ah, é a Adri, minha terapeuta. E aí, quando eu estava fazendo o Para Francisco, não foi isso não. Quando eu estava fazendo Para Francisco, eu fiquei foi tão bom que eu comecei a ficar mais leve, assim, sabe? E também quando eu chegava em casa, eu confesso que eu era a mulher mais triste, mas eu era a mãe mais feliz, né? Então eu era a alegria a alegria e a tristeza juntas, né? Nossa. E aí eu resolvi um dia ir para o trabalho com uma roupa muito legal. Eu tinha uma relação com a moda muito forte e fiquei fazendo umas experimentações. Hoje, né, depois que eu vejo, assim, eu vejo que depois de um tempo e olho para trás, eu entendo que a moda ela foi fundamental para trazer, não só naquele momento que depois que a gente tem filho, a gente precisa se reconciliar um pouco com o nosso corpo. E eu acho que a própria viuvez tira um pouco da nossa feminilidade. A gente fica meio... É como se a mulher morresse, né, na viuvez. Então, acho que eu estava precisando trazer a mulher de volta. E comecei a fazer muitas experimentações com as roupas que eu tinha. E eu já fui consumidora compulsiva. Eu já tive muita roupa e nenhum dinheiro na conta. E aí, foi muito legal que eu comecei a experimentar uma forma de vestir as coisas. E um dia eu fui para o trabalho com uma roupa que eu achei linda. E hoje eu olho e falo, gente, é horrível. Mas enfim, achei linda. A roupa era uma sobreposição. E falei, vou registrar isso aqui. Vou registrar, vou começar a fazer um blog. E eu falo que os meus amigos devem ter achado que eu tava louca, né? Não, vamos ligar pro psiquiatra que essa viúva tá doida. Tadinha, deixa que ela não tá bem. Deixa ela, vamos falar que tá tudo bem. E aí eu criei o Hoje Vou Assim, isso aos 37 anos, né? Eu colocava fotos da roupa que eu tinha ido, né? Que eu tinha escolhido para ir trabalhar. E só isso. No dia seguinte colocava fotos também. E as pessoas começaram a ver aquilo e às vezes elas não sabiam que eu era do outro blog. Então, no final das contas, assim, quando as pessoas descobriam que os 2 blogs eram da mesma pessoa, dava um nó na cabeça delas. Porque num eu tava feliz, posando de modelo, e na outra eu chorava de viúva, né? Ou seja, são os lados que a gente tem, né? Exato. Porque a gente tem esses lados, né? E aí, esse blog foi crescendo e ele foi o primeiro de looks do dia do Brasil, né? Eu falo que eu sou a blogueira raiz. Que aquelas blogueiras que surgiram depois e tal, muitas que surgiram agora, não tenho ideia de que quem começou com essa brincadeira aqui no Brasil fui eu sem nem saber. Eu nem sabia. Isso aqui era tudo mato, né, Cris? Era tudo mato, exatamente.
Então, eu sou blogueira raiz de 50 anos. E aí, isso acabou me tirando das agências, porque o trabalho acabou ficando maior. Eu comecei a fazer palestras, aí publiquei meu primeiro livro, que foi o Para Francisco. Depois fiz um livro de moda chamado Moda Intuitiva, que foi editado em 2013, depois em 2016. E agora eu vou lançar ele de novo, inclusive com um capítulo sobre moda madura, né? Que Acompanhando legal! tudo que eu estou vivendo. Então, eu sou uma pessoa, né, assim, voltando à sua pergunta, eu sou uma pessoa que vive de experiências, assim, eu vivencio muito as coisas da minha vida, assim, muito intensamente e compartilho com as pessoas. Eu faço disso, acabei fazendo disso tema para os meus conteúdos. E porque eu descobri que as pessoas adoram conhecer histórias, compartilhar histórias, Aham, principalmente aquelas que aham. falam de imperfeição, de dificuldade, né? Então eu Isso. sou essa pessoa que compartilha a minha história há algum tempo já. E eu sou muito feliz com o que eu faço hoje. E criei um podcast recentemente, enfim. Eu sou essa quantidade de coisas aí. Sou mãe solo do Francisco, que tem 13 anos. É um menino muito legal, muito bacana, que adora videogame, mas que também adora a mãe dele. E que agora tá naquela fase, né, assim, de adolescência e tal. E cansado da pandemia, tadinho. Mas É. e sou também a namorada do Alê, que eu tenho um namorado que eu encontrei 3 anos atrás, depois de vários difíceis. Eu falo, quando eu Desculpa. acabo de falar, voltou? Tava. Voltou. Quando eu acabo Desculpa. de contar a história, né, na minha palestra, eu costumo dizer assim, gente, fiquem tranquilos, eu me casei de novo. Aí todo mundo, que bom. Aí eu falo várias vezes. Então, essa sou Cris, eu. é interessante. Primeiro porque, ouvindo o que você está contando aí, a gente se lembra de que a gente nunca é uma só pessoa, né? Tem a Cris mãe, tem a Cris blogueira, tem a Cris do podcast, tem a Cris redatora. Então é muito legal que a gente não é uma só. E por não ser uma só, a gente também não tem só um sentimento, né? Então tá feliz e triste ao mesmo tempo, até o permitir-se, né, sentir É, essas duas coisas, né? A culpa, enfim, eu imagino que tenha sido assim um período extremamente difícil e assim uma sequência de períodos assim. E eu vi um TED Talk que você fez, muito interessante, onde você abordou esse tema do fundo do poço, né? uhum, Que é é. um destino que todo mundo conhece, mas você colocou leveza e humor naquilo, né? Ah, e como é que foi lidar com essas duas partes? Como é que você está hoje, depois de tudo isso que você passou, que sem dúvida faz parte da tua formação, do que você se tornou? E Sim, tem várias pessoas aqui falando, se solidarizando com a tua história, muita gente com certeza obrigada. acaba se identificando, né? Então conta um pouco como Sim. aquelas e todas as experiências te transformaram nessa Cris hoje. Sim, olha, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito melhor, muito mais interessante, muito mais atenta para a vida. Acho que nada é por acaso. Tem uma frase do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que viveu no campo de concentração, e ele é um cara que conta a história dele e ele fala uma coisa que eu acho muito bonita. Assim, ele fala que o sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra sentido, né? E eu acho que eu consegui dar sentido pro meu sofrimento, porque às vezes eu penso assim, em alguns momentos, apesar que pode parecer cruel, mas em alguns momentos sou muito grata por ter vivido tudo isso, porque sem dúvida, talvez estivesse ali no meu caminho, falar com as pessoas, compartilhar, isso que eu faço hoje, eu jamais sonharia em fazer, jamais Aham. teria ousadia, e isso foi acontecer naturalmente. Então, eu sou muito grata pelo caminho que a vida me mostrou. Eu acho que eu sempre fui muito aberta também, né? Assim, tem um mérito meu de enxergar que a vida te oferece oportunidades. Mas quando eu era mais nova, outro dia eu até escrevi no meu Instagram, quando eu era mais nova, eu era muito mais velha, e é exatamente isso, eu era muito ranzinza, sabe? Aham. Eu reclamava demais, eu era a filha mais nova, temporã, aí cheguei e fui muito mimada. Chegou aquela hora que eu achava que todo mundo ia fazer meus desejos. Claro que ninguém me mimou porque quis, né? Para me estragar. E eu também não fiquei mimada porque eu quis. Todo mundo fez com amor. Mas foi muito sofrida a minha infância. Então acho que hoje eu tô bem melhor. É, Hoje eu tenho um namorado, né? Assim, eu tenho um companheiro que é uma pessoa que
eu acho que veio para minha vida na hora certa, a gente se encontrou na hora certa. O pai do Francisco foi uma pessoa maravilhosa, que me transformou muito. Então, sou muito grata por ter encontrado ele, por ele ter me dado o Francisco, por ele ter feito junto comigo esse ser humano que eu acho bacana, que é meu filho, né? Que E legal. todo mundo tem sua participação, né? Tudo tem sua participação. As dores também têm sua participação nessa história. E hoje eu acho que eu estou muito bem. Acho que eu me sinto plena aos 50 anos, mesmo vivendo coisas difíceis, né? No ano passado, eu tive uma perda auditiva. Por causa de estresse, provavelmente, não se sabe, eu não fechei o diagnóstico, mas eu acordei um dia de setembro do ano passado, sem a audição do ouvido direito, e aí também com muita labirintite, e aí fiquei uns dias até melhorar, fui ao médico, vários médicos, fiz exames, eu recuperei um pouquinho da audição com tratamento com corticoide, mas continuo sem a audição toda, com um zumbido no ouvido, que eu achei que eu fosse morrer com esse zumbido, mas já me acostumei. Tentei mudar minha alimentação, quer dizer, a gente vai levando, né? A gente vai tropeçando, né? São as coisas que a vida vai apresentando para gente e que a gente tem que encarar, né? E a maneira como encarar que faz a diferença, né? Toda a diferença. E eu Toda não a saberia diferença. encarar bem se eu não tivesse vivido outras coisas, né? Então, Exato, exato, exato. Serve como calço, serve como lição, né? É difícil. A gente só se coloca de uma maneira empática, achando que é difícil, tá? Viveu o que sabe, né? E te trouxe, foram essas exatamente. experiências, né, que te trouxeram até aqui. E você falou dessa questão do estresse o ano passado, quer dizer assim, no auge da pandemia, embora a gente ainda esteja no auge da pandemia, esteja num momento muito crítico, a gente tem um pouquinho de esperança quando aparece a vacina, né, e as pessoas começam a ser vacinadas. É, Mas teve várias vezes que a gente visitou o fundo do poço, esse lugar aí que você falou, né? sim, E é bem interessante como a gente tem dia que acorda super animado, querendo mudar o mundo, e tem dia que a gente acorda super mal, e não sabendo bem, né, quem sou, onde vou, etc. E você conseguiu transformar isso diariamente imagino que não sejam sempre flores, mas a gente vai conseguindo não são. alcançar, né, algumas coisas assim, e acabou que você se tornou, ou tem se tornado, um exemplo, uma figura, uma influenciadora, onde significa que a sua voz tem bastante público, bastante palco, então ela se torna bastante importante também. E aí, outro dia eu estava vendo um vídeo do pessoal do Porta dos Fundos, né, fazendo uma sátira, brincando com a mãe de um dos personagens, teria 57 anos, e teve uma grande repercussão. Eu queria que você contasse sobre isso, mas primeiro eu gostaria que você explicasse o que é o etarismo. Eu vejo que Sim, tem muita gente que nem sabe que isso existe ou nem percebeu que isso existe. Então, você podia explicar para a gente? claro. Na verdade, é um conceito novo também para mim, não é muito. É recente também esse termo, Uhum, talvez tenha um ano, um pouco mais. Etarismo é um preconceito em relação às pessoas mais velhas. É algo que cresce com a gente, desde que a gente se entende por gente, principalmente aqui no Ocidente, né? Porque eu acho que uhum. os países orientais têm uma relação com o envelhecimento de maior respeito, de maior hierarquia, existe até uma magia, né? Os sábios são os Sim, mais sim, velhos. E sim. aqui, eu acho que na maior parte dos países ocidentais, e no Brasil, acredito que isso seja muito forte, um país que é tão ligado na questão da imagem, a gente tem muitos preconceitos em relação à idade, né? Primeiro, a gente tem preconceitos porque a gente olha as pessoas mais velhas da maneira como a gente olhava as pessoas mais velhas da nossa época. Então, a gente acha que a pessoa de 60, 70 e 80 de hoje vai ser igual a de 60, 70 e 80 da última geração. E não é necessariamente assim. Isso vai mudando Aham, sempre, né? é. Mas eu acho que o etarismo não é um preconceito que a gente fale, ai, nossa, me sinto culpado. Preconceitos nós todos temos. Acho que o Uhum, importante é a gente dar nome a alguma coisa, e esse nome é novo, né? Mas quando a gente dá nome, esse assunto ganha as pautas, ele começa a ser tratado, ele começa a ser enfrentado, e principalmente é muito importante você saber o nome daquilo que você está enfrentando. Porque senão você uhum. enfrenta alguma coisa oculta, invisível, muito
muito sutil, que fica ali entrando exatamente por uma piada que pode ter sido inofensiva, que parece que não vai piorar o mundo, mas é ali, nessas brechas, enquanto as pessoas não têm contato com essa palavra etarismo, que elas acham que está normal, né? Uhum. Então, eu acho que quando eu vi muitas pessoas reagindo muito bem e algumas reagindo mal e dizendo, não, mas você exagerou e tal, inclusive pessoas mais velhas, não, mas eu via piada e não me senti ofendido e tal. É Vejo isso claro, também. até Uhum. 3 anos atrás eu ouvia piadas machistas e ria, porque eu vivo num mundo machista. Hoje eu já estou mais vacinada e falo, não, aqui não, né? A gente Uhum. precisa ser chato, parece uma chatice, parece um mimimi, mas a gente precisa ter que pensar no todo. E nada como envelhecer para a gente entender e sentir na pele o etarismo, né? Eu não acho que eu sou vítima de grandes manifestações de etarismo, mas a partir do momento em que eu tenho 50 anos, eu comecei a me imaginar, né, no lugar das pessoas cada vez mais velhas, muito mais velhas que eu. Aí eu me lembro da minha avó falando, você chega lá, né? Então eu acho que o etarismo é um preconceito contra o qual a gente tem que lutar e talvez ele seja interessante para puxar a fila de todos os preconceitos que merecem ser combatidos, porque ele tem Sim. uma característica muito interessante. Ele é um preconceito ao qual todos nós estamos sujeitos algum dia. Porque eu nunca vou me tornar, um homem nunca vai se tornar uma mulher, né? Eu Uhum. posso ter uma orientação sexual, eu sou heterossexual e eu posso me transformar em homossexual, né? Pode acontecer, isso acontece, ok. Mas eu sou branca, eu não vou virar negra, né? Perfeito. Aham, Então, isso mesmo. né, o etarismo, ele permite ele faz com que a gente depare com essa necessidade de praticar a empatia. Porque senão, daqui a um tempo, é você que vai estar ali naquele É, lugar, perdendo o seu emprego, ouvindo piadinha no meio da pandemia, né? isso. Dizendo, ai, que saco, tem que cuidar da minha mãe. Então, assim, a gente precisa entender que o mundo é feito de todas as pessoas, né? Aham. E essa Mas questão eu do. era etarista. Me sinto etarista em vários aspectos. Eu estou desconstruindo o Sim. meu etarismo. Desculpa te interromper. Não, não, isso é que é legal, a gente começar a ter consciência que o preconceito temos, somos preconceituosos, né? Se Deus quiser, é em desconstrução. Mas somos criados assim, né? Não tem como, não, mas tem algumas frases então que são terríveis de se ouvir, e às vezes a pessoa não está nem prestando atenção, ela É, não percebeu, a piada ela só tem graça se os dois lados estiverem rindo, se os sim, dois lados estiverem à vontade, né? sim. E quando é uma coisa de preconceito, geralmente é só um lado que está rindo disso, né? Eu acho que o verdadeiro humor é a capacidade que a gente tem de rir de si mesmo, né? Uhum. Então, eu acho que qualquer pessoa mais velha tem o direito de brincar com a velhice dela. Eu tenho o direito de brincar com o meu envelhecimento, com o meu joelho doendo, mas sou eu rindo de mim. Porque rir do Aham. outro não é humor, é ironia, né? Assim, Uhum. o verdadeiro humor é essa capacidade que a gente tem de se fazer como parte da piada e aí fica divertido, né? É isso mesmo. E daí teve aquele vídeo, eu não sei se o pessoal de casa assistiu, mas eu só relembrando, eu estou conversando com a Cris Guerra, sobre etarismo, sobre 50 a mais, já falamos sobre fundo do poço, já falamos sobre um monte de coisa muito legal. Mas teve um vídeo, né, do Porta dos Fundos que teve aquela brincadeira, então aquele sarcasmo, né, com uma mãe de 57 anos. E aí a Cris resolveu fazer um vídeo conversando com o Porchat, né, mas com toda a equipe. Eu achei muito elegante da tua parte, porque não foi um vídeo de raiva, nem de briga, nada disso. Foi uma chamada para conversar. E não foi nem falando, olha, é assim, é assado, eu que estou com razão, nada. É a discussão saudável, né? E como é que foi a repercussão desse vídeo? O que que te levou a fazer esse vídeo, né? O que que você pensou, puxa, eu vou fazer esse vídeo para quê? Bom, na verdade, eu recebi um convite de um grupo chamado Silver Makers, que reúne alguns influenciadores maduros, é um hub muito legal, do qual eu faço parte.
E aí recebi o convite, eu não tinha visto o vídeo do Porchat, assisti ao vídeo, fiquei incomodada e falei, vou aderir ao movimento. Já existia essa hashtag Atualiza Porchat que eles tinham feito. Eu falei, gente, vou colocar Atualiza Porta dos Fundos também, porque não é só o Porchat sozinho. E Tá aí, certo. quando eu fiz, eu demorei uns 2 dias, porque eu falei, não, eu vou fazer, mas eu vou fazer com argumento, eu vou contar um pouco, aí eu escrevi um texto, né? Na verdade, eu já tinha escrito sobre isso algumas vezes, então eu mesclei umas informações ali que eu tinha, que eram muito boas, informações de fontes seguras, de pesquisas Uhum. interessantes e realmente impactantes. E aí criei o texto e pensei, eu quero falar do tanto que eu admiro ele, porque eu adoro, eu acho ele engraçadíssimo, eu morri de rir dele, eu sou espectadora do Porta dos Fundos. Então, de forma alguma, eu quero cancelar, até porque acho que a cultura do cancelamento é péssima. Eu já fui Também acho. cancelada, quem está Uhum. exposto nas redes sabe o que é isso. E a gente precisa de ponte, a gente não precisa de mais muro, a gente já tem muro demais Perfeito. nesse Brasil, né? Ainda mais nesse momento. Então eu falei, eu acho que a gente precisa saber conversar, inclusive sobre o que está acontecendo politicamente, a gente precisa saber conversar lá dos opostos, conversando, porque quem perde com essa polaridade somos nós, né? Claro, Então, claro. eu pensei, vamos fazer uma coisa respeitosa, carinhosa, com calma. Eu realmente eu aprendi a ser calma na minha vida através da comunicação. Eu era muito teimosa e explosiva. Eu até tenho esse lado ainda, mas na minha comunicação eu tinha esse lado. E quando eu comecei a escrever, eu tinha 13 anos. Comecei a escrever diário. E isso foi importantíssimo para desenvolver um jeito mais suave de estar no mundo, sabe? Então, eu acho Uhum. que depois que eu aprendi isso, ninguém me segura mais. E a partir do momento que eu fui para as redes, eu tenho uma coluna no rádio e tal, todo mundo fala no rádio, mas sua voz é tão calminha. Eu falo, não sou tão calma assim. Mas eu acho que a gente aprende, né? E de fato, assim, eu não imaginava de jeito nenhum que ia ter essa repercussão. Foi um vídeo com um número de visualizações muito grande, ele apareceu em todos os grupos de WhatsApp que você puder imaginar. Muitas pessoas Foi. recebiam 2 vezes de vários grupos. Aí foi para a Europa, foi para Portugal, foi para vários lugares. E eu ganhei 40 mil seguidores no meu Instagram. Foi um negócio assim. Nossa. Quando eu cheguei a 100 mil, porque eu tinha 96 mil seguidores, quando eu cheguei a 100 mil, eu falei, eu acho que esse negócio vai a 100 mil. Vai ser, nossa, tá até engraçado isso. Não ficou no 100 mil, ele foi subindo, 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 subindo. Mas o que eu acho é que é interessante, assim, é algo que aconteceu naturalmente, por acaso, realmente me surpreendi muito, né? E eu acho que ele fala várias coisas. Ele fala o quanto os maduros, né, os mais velhos, estão na internet, estão vendo as redes sociais, estão atentos, estão usando as tecnologias. Ele fala que essa é uma dor muito antiga, que talvez as pessoas não tivessem ainda encontrado uma forma de Isso. falar sobre ela. E de uma certa forma eu fui Uhum. ali, resumi, falei de mim, das minhas dores, das minhas dificuldades no período de envelhecimento, nessa novidade que é para mim, que eu falo que é a adolescência da velhice, né? Então eu acho que eu acabei dando voz a muita gente sem querer, Sim. né? Sim, Foi muita incrível, identificação, né? assim. É. Muito legal. Eu Muitas fiquei feliz, pessoas. mas também não quero nunca que isso seja assim, porque eu estou acusando o Fábio Porchat, eu quero acabar com o Uhum. Porto dos Fundos com o Fábio Porchat, mas pelo contrário, eles não falaram nada, mas eles recebem muitas críticas. Eu acho que eles podem ter pensado, acredito que eles tenham pensado que a intenção deles não foi essa, mas é preciso Uhum. tomar cuidado, né? Para passar. Eu acho. Mas é isso mesmo. Eu acho que muitas pessoas, a repercussão que teve foi justamente por isso que muita gente se identificou, né? Pô, tu não gosta dessa piada, pensando bem, isso daí tá meio sem graça, né? E tem um monte de gente aqui falando que você as representa, e daí Que tava falando da legal. influência. É muito legal, porque dar voz a a esses preconceitos é muito difícil. Muitas vezes a gente nem percebe que está fazendo isso. Teve É, uma vez que a Carolina Herrera falou algumas coisas sobre como uma mulher acima de 40, 50 deveria se portar, né? Que mini saias estavam proibidas, que o jeans é coisa para jovenzinha. E você trabalha com moda, tá até nos contando que vai fazer um capítulo específico sobre moda para 50 a mais, né? E aí a gente vem
e alinhava com essa história do preconceito, né, com outra geração. Me diz, existe certo e errado com os 50 a mais, 60 a mais, maneira de se vestir, de se portar? Olha, quando eu escrevi meu livro Moda Intuitiva, ele diz exatamente assim. O conceito dele é um não manual de moda para você aprender a descobrir seu próprio estilo, né? Então, eu não acredito nisso nem para 50 mais, nem para 50 menos. Eu acho que a moda ela não pode ser algo que manda em nós, né? E essa é a diferença fundamental entre lidar com a moda para ser feliz e lidar com a moda para ser infeliz, né? A moda pode ser motivo de felicidade a partir do momento em que você decide que ela é uma oferta e você vai se encontrar ali entre o que está sendo ofertado. A partir do momento que você se coloca como alguém seguindo e obedecendo à moda, aí o negócio já deu errado. Então eu acredito que a mini saia é para quem quiser, todas as roupas são para quem quiser. Eu acho que a Carolina Herrera tem uma visão etarista, que é natural da própria geração dela, né? Ela estava num mundo muito diferente, e esse mundo que nós estamos vendo surgir é um mundo novo. Então, eu acho que a gente tem que vestir o que nos faz feliz. E não tem que usar cabelo branco, e não tem que usar mini saia. Isso é uma coisa muito particular. Se você quiser manter a sua aparência o mais jovem possível, fazer tantas plásticas quanto você quiser, isso é um problema de cada um, né? Mas eu acho que tá nessa liberdade também da gente não ser chamada. Isso não dá mais para aguentar, assim. Do mesmo jeito que a gente fala machistas não passarão, eu acho que etaristas também não passarão. Não vai me chamar de velha na rua como se isso fosse... Porque assim, velha, eu tô ficando, eu serei, mas que bom, né? Não pode ser xingamento, né? Gordo não pode ser xingamento. Aí é que tá. As palavras, elas são características. Existe gordo, magro, velho, novo, ok. Mas elas não podem ser xingamento, né? Eu acho que tem muita... é um aprendizado para todos nós também. Para todos nós. Foi um vídeo que realmente tocou muitas pessoas, como você falou, correu o WhatsApp por aí. Tem muita gente aqui falando que se identificou, que entendeu, e foi muito legal. Da elegância da tua resposta, realmente, que é um convite para uma me conversa. Ensinou. E às vezes a gente vê esse preconceito, como você falou, também foi uma pessoa que foi criada com um monte de preconceito, às vezes ela não está enxergando isso. Exatamente. Né? É muito difícil perceber o absurdo enquanto a gente está inserido nele. A gente precisa sair e ver de fora. E raramente a gente tem essa oportunidade, né? Perfeito, exatamente. Quando livros, né, de Monteiro Lobato, que a gente leu lá atrás e lê hoje, fala oi. As piadas, né, de vários humoristas brasileiros na década de 80, 90. Eu lembro que eu assistia um monte de coisa do Chico Anísio, o Jô Soares. Os Trapalhões. Os Trapalhões, as imagens, imagine. Hoje mas a gente ria tanto e aquilo era tão divertido. Eu tenho um apreço enorme por eles. Né? Mas é o que a gente também acaba dando aquilo que a gente recebe. Então, também foi um recebimento. Mas isso não deveria nos impedir de raciocinar um pouco mais, de pensar um pouco mais, de entender, como eu te falei, os dois lados têm que estar rindo da piada, né? E junto com os 50 a mais, aí tem várias pessoas interessantes. Eu queria saber quem são outras influencers que você se identifica, que você curte, que você poderia indicar para a gente. E quem tiver perguntas, quiser colocar nesse balãozinho aí do lado que tem uma interrogação, eu passo tudo para a Cris. Olha, tem vou citar 3 pessoas aqui. Tem a Consuelo Blocker, que eu acompanho há bastante tempo, mas assim, a Consuelo, o mundo dela é muito bonito, ela mora em Florença, então vamos partir um pouquinho mais, vamos trazer um pouquinho mais para a realidade brasileira, né? Eu tenho a Patrícia Parenza, que é uma gaúcha maravilhosa. Eu adoro o conteúdo dela. É Patrícia Parenza mesmo, com Z. E ela fala disso de uma maneira muito tranquila. Ela traz muita dica. É uma pessoa com uma informação. Também ela vem da moda. Eu já a conhecia das semanas de moda, quando a gente cobriu Semana de Moda juntas e tal. É uma pessoa que eu gosto muito. Tem a Sil Curiati, que tem 40 anos, mas que vem falando dos 40 a mais, vem falando
do Melhor aos 40. Eu acho muito interessante a pessoa já falar sobre isso desde cedo, né? Eu já falo sobre isso há uns 5 anos, mas não só sobre isso. E tem as meninas do She Talks também, que é um podcast, é um projeto, são 2 meninas, é a Fê e a Fê e a Camila. As duas questionam muitas coisas, falam sobre menopausa. Tem a Silvia Ruiz também, que fala sobre isso. Eu acho que tem muita gente interessante. Tem o Cu aos 50, tem vários perfis bacanas, de mulheres, inclusive, mais velhas, que não só de 60. Tem muita coisa. Eu acho que quando você começa a seguir um perfil, naturalmente você vai ser apresentada a outros perfis que tocam nesse assunto. É apenas uma portinha de entrada aí. E tem a Paty Catarina também. Paty Catarina _. Ela fala sobre etarismo do ponto de vista de uma gerontóloga, porque ela é terapeuta ocupacional e gerontóloga. Ela fala muito sobre isso, ela trabalha com isso. É muito interessante o trabalho dela. Somos amigas, inclusive. Na hora de falar, a nossa memória falha, né? A gente não consegue lembrar de todo mundo. É que tem tanta gente boa, né? Graças a Deus. Tem muitos exemplos para dar, não é? Sim. E tem um pessoal aqui elogiando o teu cabelo. E eu vi esse movimento também lá na escola de várias alunas, o que a gente chama de going gray. Na escola de inglês, sabe como é que a gente fala em inglês? E a pandemia acabou dando um empurrãozinho, né? Para mudar para os grisalhos. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa sua transição para os grisalhos, o que mudou na tua vida, como é que você fez isso? Tá. Na verdade, o meu cabelo, eu deixei ele, né, assumir o grisalho em setembro de 2019, na verdade. Foi uns 6 meses antes da pandemia. Eu comecei a falar mais do assunto e comecei a achar interessante que o cabelo crescia e eu comecei a falar sobre o cabelo branco e falei, gente, acho que tá na hora de eu experimentar. Eu tinha muita vontade porque eu pintava o cabelo de preto e aí quando crescia, já crescia bem prateado, assim, eu falava, mas eu quero ver, mas eu não tinha coragem de ver, né? E aí o meu namorado, que é 3 anos mais novo que eu, começou a reparar os cabelos brancos na rua, cabelos bonitos. E aí ele falava, olha que bonito, amor, e tal. E eu falava, gente, que interessante, namorado que tá preparado para essa mudança, né? E ele começou a me incentivar. E a minha cabeleireira, a Peti, que é maravilhosa aqui de Belo Horizonte, a gente tem uma parceria há muito tempo, somos já muito amigas. Ela falou comigo, vamos deixar seu cabelo branco. Eu falei, mas nós vamos descolorir? Ela falou, não, nós vamos esperar crescer. E eu fiquei igual adolescente esperando o dia do aniversário, porque eu queria que crescesse para aparecer logo para eu ver. Porque eu estava curiosa, eu não sabia se eu ia ficar ou não, se ia ser bom, se não ia. Mas eu queria ver, né? E aí, deixei crescer. Quando deu uns 2 meses, eu já estava com aquela metadezinha, né? Com a parte branca e o resto preto. E eu queria muito ver como é que ia ficar. E eu não sou muito paciente, não. Aí eu cheguei na minha cabeleireira, falei, Peti, eu tô louca para ver esse cabelo branco. Vamos pintar o resto? Ela falou, vamos cortar? Vamos cortar tudo e deixar bem curtinho, né? Tipo quase uma máquina 2, assim. E aí a gente fez isso. Eu avisei pro meu namorado, falei, olha, eu vou ficar careca hoje. E foi muito interessante, porque quando eu tinha 19 anos, eu sempre tive um cabelo muito cheio, meu cabelo é grosso, é um cabelo é um cabelo muito firme, que aguenta tintura, aguenta química. E aí, quando eu era adolescente, eu não pintava ainda, né? Eu tinha esse cabelão e eu cortei, repiquei, fiquei um tempo com o cabelo repicado e um dia resolvi cortar curto com 19 anos. E foi uma libertação, e eu acho que foi muito importante para gostar mais de mim, eu já me sentia muito diferente das pessoas. Então, eu acho que foi uma forma de acentuar essa diferença e falar, beleza, eu sou diferente mesmo e vou assumir isso, né? E foi muito revolucionário para mim, porque eu acho que a minha identidade começou a ser construída com esse cabelo. A minha autoestima foi um alicerce para minha autoestima muito importante. Então, agora, né? Eu tinha 19 quando eu cortei. E quando eu assumi o cabelo branco, eu tinha 49. Ou seja, foi um marco e 30 anos depois um outro marco muito importante. Foi muito legal. No começo foi difícil. No começo não tava uma coisa
tranquila, foi uma coisa... assim, eu não tinha eu gostava, mas não sabia se eu ia continuar com o cabelo. Porque até entender qual era a textura dele, que é um cabelo que precisa de mais hidratação. E aí você vê que, na verdade, o cabelo branco, ele não é desleixo. Você tem que cuidar dele, né? Você tem que cuidar. Só que é um cuidado muito mais fácil do que pintar todo mês. E aí eu comecei a entender como ele ia funcionar. Corta mais curto, deixa maior, ele tá... Como é que tá? Ele tá mais seco, meu cabelo é seco. Comecei a entender quais produtos eu podia usar. Então, eu acertei com ele. Hoje eu faço um único procedimento de 2 vezes por ano. Eu faço uma selagem, que é tipo uma escova progressiva, porque meu cabelo é muito grosso. Então, a selagem dá uma acalmada, né? E aí ele fica mais calminho mesmo, mais tranquilo, mais maleável. Então é isso que eu faço. E eu tenho uma cabeleireira que adora cortar, eu adoro que ela corte meu cabelo, então a gente pode experimentar várias coisas. Acho que eu ainda vou usar ele roxo, rosa, azul, sei lá, ainda vou fazer essas variações, né? Claro, claro, Mas claro. eu acho que eu nunca me senti tão bonita. Eu acho que o cabelo branco combina com a minha pele, fica mais delicado, assim. Então, tá muito divertido. É muito legal, muito legal. Como eu te falei, na escola a gente viu várias alunas, né, fazendo a transição. E eu tenho uma aluna até que ela falou, uma aluna amiga, né, que até falou assim, olha, eu fiquei grisalha com 60 anos. Eu levei 60 anos para alguém chegar para mim e falar, pô, que bonito o teu cabelo. Porque ela Olha, deixou grisalha, ela fez um corte todo cheio de personalidade. Então, para ela foi também, como você está mostrando, né? Uma novidade tão boa, tão linda. Ela falou, poxa, eu levei 60 anos para receber um elogio. Então, aquela ideia de, cabelo comprido não pode, né? Para mais velha, não pode isso, não pode aquilo. A gente vê que está mudando muito, e graças a pessoas como você, como essas alunas, obrigada. que dão o exemplo, né? Que tem coragem, porque tem que ter coragem. Mas você Né? sabe que é uma Não... coisa que eu estava pensando? Eu vendo você falar, eu fico pensando assim. Eu tinha os dentes tortos, os caninos mais proeminentes e tal, durante muito tempo, e aprendi a gostar do meu sorriso desse jeito. Um dia eu encontrei um ortodontista maravilhoso, que é o Dr. Rodrigo Almada, aqui de Belo Horizonte. Ele falou, vamos colocar um aparelho Invisalign. Eu falei, Rodrigo, mas já me falaram que não tinha jeito. Não, estou satisfeita com o meu sorriso. Ele falou, vamos experimentar? Ó, aí me explicou o processo, era fácil, não tinha que arrancar dente nenhum e tal. Enfim, 5 meses, deu uma alinhada nos meus dentes considerável, fiquei muito bonita. E isso foi aos 48. Então eu pensei, gente, que legal ter deixado para fazer isso mais assim, já no amadurecimento, mais perto do envelhecimento mesmo, porque eu tô me sentindo renovada. Aí eu fiz um procedimento estético, aí eu deixei o cabelo branco. Então acho que é interessante você... Recebi um telefonema aqui, desculpa. Eu acho que é Imagina. interessante você pensar que Imagina. é legal você fazer algumas novidades depois de uma determinada idade, porque isso traz um espírito de renovação, de vitalidade, que pode ser extremamente positivo, né? Claro, estamos vivos, né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente pode fazer muita coisa e deve fazer muita coisa, né? Não ficar parado ou preocupado com o que os outros vão pensar, né? Tem muito isso, porque se eu deixar, o que eles vão achar, que não vão achar? E esse tipo de depoimento é muito legal, que traz uma energia nova, um empurrãozinho, às vezes, que muita gente precisava. Aí já estou vendo gente falando que, olha, eu também vou deixar, eu estou com 45 anos, eu estou pensando em já deixar. Então, acaba que uma mulher dá esse apoio para outra e vai nessa corrente, né? E tem aqui uma pergunta, tem Sim. várias perguntas, tá? Estão perguntando aqui, olha, se você tem alguma indicação de livro sobre etarismo e como educar as novas gerações contra o etarismo, ou enfim, livre de etarismo. Eu tenho um livro ótimo, eu acho que tem vários livros da Miriam Goldenberg que ela fala sobre... A Miriam Goldenberg é uma é uma antropóloga que estuda muito envelhecimento e é muito legal. Ela tem um livro falando sobre a curva do U. Eu até tenho um livro dela aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui.
Eu esqueci, Ah, mas ela é ela tem ótima, vários né? Ela livros fala interessantes. do botãozinho para gente apertar aqui, né? É, O acho que botãozinho. vários livros da Miriam Goldenberg são interessantes. Eu queria dar o título aqui, mas como eu sou uma pessoa 50 a mais, eu de vez em quando tenho falhas na memória, mas isso é até divertido. Mas tem um livro que eu sei que agora ele não existe, parece que ele está difícil de achar no Brasil em formato de livro. Mas quem gosta de Kindle, e até eu decidi que qualquer hora eu vou fazer um post sobre isso, até para trazer as gerações maduras para a história do Kindle, que é muito legal. Você pode ler na cama, enfim. Mas dá para achar ele em formato Kindle na Amazon. Ele se chama Como Envelhecer, da Anne Karpf. Eu vou até escrever o nome dela aqui, ó. Legal. E ela é da editora School of Life. Ah, Esse eles são livro é demais, muito eles são demais. legal. É muito Aham, legal esse livro. Eu recomendo. aham. Mas me falaram que não tá dando para achar ele em livro. Então, só dá para achar em e-book, né? Que se você tiver o Kindle. Que eu acho uma compra excelente, porque não dá para comprar todos os livros e às vezes no Kindle você consegue aumentar a letra. Eu acho bem interessante. É sim, realmente vale esse teu post aí, o teu vídeo sobre o Kindle para desmistificar um pouquinho, que é, Sim, inclusive esse negócio da letra maior, da iluminação, etc, enfim, né? Dá para conversar sobre isso um tempão. E como fazer com que a gente crie gerações? Você tem um filho de 13 anos, você está falando, sim. eu tenho filhas adolescentes também. Então, como é que a gente faz para criar filhos ou outras gerações menos etaristas? Tem como? Eu acho que a gente tem que trazer esse assunto para a roda. A gente tem que trazer o assunto para a mesa de café da manhã, para as pequenas atitudes. E aquela boa e velha frase, você chega lá. Eu falei hoje isso pro meu filho, né? Ele brincando, mas assim, ele nem foi, não foi por maldade, mas eu acho que a gente precisa Sim. ser chato mesmo. Assim como a gente precisa criar filhos que não sejam machistas, que não sejam racistas, né? É difícil mesmo, mas eu acho que isso é mais uma, né, mais uma pauta para a gente colocar no nosso dia a dia. Entender que as pessoas são diferentes, que existem pessoas com deficiência, pessoas mais velhas, porque todo mundo vai para esse caminho, pessoas negras e pessoas brancas, pessoas asiáticas, indígenas, né? A gente precisa falar sobre isso o tempo todo. Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa ensinar é a base, que é a empatia, né? Coloque-se Uhum. no lugar do outro. É algo tão simples, mas e tão básico, tão importante no dia a dia, né? Então, acho que a gente vai estar nesse processo também, antes de educar os nossos filhos, a gente vai estar se educando, porque ainda é um preconceito que a gente tem que desconstruir dentro de nós mesmos. Mas dá a mão para o filho e vamos fazer isso, né, para as crianças, e vamos fazer isso juntos, vamos entender de onde vêm os preconceitos, de onde vêm os medos, porque eu acho que uma parte do etarismo tem a ver com a proximidade da finitude. A gente tem muita Uhum. dificuldade de encarar a proximidade do fim, a própria finitude, né? Nós aqui no Ocidente não aprendemos a falar sobre morte. E talvez por eu ter Verdade. encarado mortes de pessoas muito próximas, eu tive que falar sobre isso e eu acho que hoje eu falo com uma certa tranquilidade, porque eu acho que falar sobre morte é falar sobre vida, né? A morte, ela na verdade, ela é uma certeza que a gente tem e que dá à nossa vida um sentimento de urgência que faz tudo ter um outro significado. Já imaginou se a gente ficasse a vida toda aqui, que sabe a vida, né? Então, o fato de que ela não dura para sempre faz com que a vida tenha mais valor, né? É, Hoje mesmo eu falei numa entrevista que a gente precisa aprender a ser feliz no enquanto, né? Porque a gente está aqui esperando a vacina, a gente está dentro de casa, a gente está enfrentando o coronavírus, a gente está enfrentando problemas financeiros, emocionais, uma série de coisas. Mas a gente precisa aprender a viver no enquanto, porque é no enquanto que a felicidade mora, né? A felicidade não mora lá na frente. Ela não é algo a ser aham. alcançado. Ela é o que acontece enquanto a gente está procurando por tudo isso, né? É uma É. felicidade estar aqui com você. Eu tô nesse momento inteira aqui. Então, esse é um momento feliz. A gente precisa saber olhar para os momentos felizes que a gente está vivendo e reconhecê-los como tais. Porque senão a gente vai estar sempre esperando algo que nunca virá, né? É, e é tão difícil isso às vezes, né, Cris? Eu acho que Dificílimo.
A pandemia trouxe um pouco disso, desse olhar do, olha, é o aqui e agora, é o carpe diem que a gente viu num filme lá atrás, lá, né? Acho que Sociedade dos Poetas Mortos. Mas é que É, agora começa a cair a ficha da gente sobre a felicidade está na jornada, e está mesmo, né? sim. E é muito difícil aprender isso, e a gente aprende, acho que meio na pancada mesmo, né? É No, verdade. no, não é. Eu acho que a gente Você fala, aprende na dor, mas tem gente que não aprende nem com a dor. Então vamos aprender, né? não, a gente vai, cada um com seus professores, né? Mas é sem dúvida um aprendizado, essa questão da finitude, bárbaro isso que você trouxe, porque também a pandemia trouxe isso, né? Quer dizer, oh, é um vírus matador, o que que é isso? Então fez a gente pensar em muitas coisas, É, rever várias questões e tornou-se que cada vez mais envelhecer é um luxo, é um sem privilégio, dúvida. né? Como diz o E a gente nem Arnaldo pode. Antunes, né? Envelhecer é a coisa mais moderna que existe, até porque hoje em dia é muito moderno chegar até os 100 anos, porque há 100 anos não existia, não era fácil chegar aos 100 anos, né? Não, não tinha essa perspectiva, né? Eu tenho uma avó que fez 101 anos no fim do ano passado. Que Muito mais delícia. lúcida que eu. Olha, gente, maravilhosa, um exemplo. Então, na nossa família sempre foi uma questão de reverenciar os mais velhos. E como você falou que no Japão também, a gente vê várias, nas culturas orientais, muito isso, né? Do mais velho, da sabedoria e etc. Entre os indígenas, principalmente, né? Os índios sabem nos explicar isso, sabem nos Sim, ensinar como sim. ninguém isso, né? Eles são E muito a gente nem sábios. E a gente nem pode falar em minoria porque a pirâmide está invertendo no mundo inteiro, especialmente no Brasil, né? Então, o que estava uma pirâmide hoje já está virando uma ampulheta. E Exatamente. né, é tão interessante ver isso, tão bonito ver isso, tão É, gostoso saber que a gente tem tanta coisa para viver, que a gente saiba e possa viver cada vez com mais liberdade, mais alegria, mais oportunidades, né? Tá vivo enquanto tá vivo, né? Deixa eu ver mais é. pergunta aqui para você, Cris. Ah, você acha que a partir dos 50 anos ainda há tempo para realizar sonhos profissionais? Eu acho, imagina. Eu acho que a gente não pode colocar esses rótulos nas coisas, porque aí é que eu acho que se a gente coloca rótulos nas coisas, na vida toda, tendo a gente 1 ano de idade, 50 ou 150, a gente não vai conseguir. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, vou dar alguns exemplos, né? O Luiz Fernando Veríssimo começou a escrever com 40 anos. A Cora Coralina começou a escrever com 70 anos. Tem tantas coisas. O Niemeyer trabalhou até os cento e tanto, 101, sei lá, né? Morreu com 102 ou 103. Estava ali trabalhando até o final. Então, acho que Aham. sim, a realização profissional, amorosa, pessoal, familiar, a realização em todos os aspectos está ao nosso alcance o tempo todo. Eu não tenho dúvida. E visto que a gente pode perfeitamente viver até os 100, nos 50 a gente está no meio do caminho, né? Como é que a gente pode, Eu penso né? assim. Como é que a gente Porque pode dizer, não, eu... se eu tiver errada, eu não estou no meio, já estou mais no final, enfim. Prefiro pensar assim, olha, eu tenho mais no máximo, eu tenho mais no máximo uma vida igual a essa, então vamos aproveitar, né? E eu acho que quando a gente vai amadurecendo, né? E aí não depende do envelhecimento, amadurecer é uma escolha, também depende de um esforço nosso, né? Não é, a gente não amadurece obrigatoriamente, mas eu acho que esse amadurecimento nos traz uma serenidade, nos traz um olhar para os problemas que a gente fala, não, isso é problema, isso aqui já não é, né? A gente começa a olhar para as Isso. coisas e tirar o drama delas. Então a gente também enxerga que determinadas coisas com determinadas coisas a gente não precisa perder tempo. E assim a gente vai caminhando e elencando as coisas, priorizando da maneira mais tranquila. Eu acho que o envelhecimento nos dá um discernimento muito interessante das coisas, porque a gente começa a entender o que é de fato essencial. Então, sem dúvida, a segunda metade dos meus 100 anos vão ser muito mais sábias do que a primeira metade. Olha, possivelmente mais gostosas, mais livres, Sim, né?
com a liberdade da gente escolher e de fazer, sem se preocupar com opiniões alheias que não significam nada. Uma coisa é o que as pessoas que a gente ama pensam da gente, que bom. Agora, outras pessoas, daí cada um tem que olhar também, se conhecer, olhar para dentro. Mas vai chegando o tempo que vai cortar a nossa live aqui, Cris. Eu adorei conhecer Sim, você, conversar com você. Foi um prazer foi um prazer. conversar Eu sobre também tantos adorei. assuntos. Hoje na nossa escola, né, a gente tem curso de inglês que é para cima de 50, que é justamente porque a gente acha que tarde demais não existe, que isso é uma grande falácia, né, possivelmente colocaram na nossa cabeça também, e que a gente tem que destruir isso, porque a carreira nova pode começar, uma vida nova pode começar, um amor novo pode começar, e quantas coisas que a vida ainda tem para oferecer para a gente, que a gente tem que ir atrás também. Eu Sim. queria te agradecer, dizer, por favor, falar umas palavras finais aí para a gente, para o Ah, pessoal também que assistiu a gente, foi um prazerzão muito legal. muito Fala aí, prazer. Cris. Eu que te agradeço, Renata. Foi um prazer, uma alegria estar aqui conversando. Obrigada a quem está nos assistindo. Eu queria acrescentar que eu coloquei um vídeo no meu Instagram uns dias atrás, do Cal Honoré, que é um jornalista que escreve sobre isso também. Eu lembrei que ele tem um livro, também não me lembro o nome, eu acho que o último livro dele, que fala sobre envelhecimento. E ele fala uma coisa muito interessante. Não só ele citou a curva do U, que também eu conheci através da Miriam Goldenberg, né? Que é aquela curva que, segundo a qual, quando você tem um ano, você está no alto da curva, no alto da felicidade, aí depois você baixa mais ou menos com 45, 50, você está aqui, depois você vai só subindo, né? É muito É interessante, é uma pesquisa sobre muito legal. felicidade e tal. E ele fala de uma outra coisa que eu achei muito interessante. Existem pesquisas mostrando que quando você não aceita o seu envelhecimento, é mais provável que você tenha uma velhice mais difícil. Então, quando você abraça o envelhecimento, quando você assume, fala sobre isso, você recebe de braços abertos a passagem do tempo, existe uma chance maior de você ter um envelhecimento com maior qualidade de vida em todos os sentidos. Então, vamos nessa. Eu vi esse Obrigada. vídeo, é muito legal, muito inspirador, né? Dá uma chama assim para gente de alegria, de ideias novas, né? Que às vezes a gente realmente comprou tanto essa ideia de velhice, de fim de vida, Sim, que esse tipo de depoimento, esse tipo de livros e de histórias trazem para a gente um novo olhar, né? E você também tem sim. um podcast bem legal, né? Os 50 crises. 50 crises, então a gente pode conhecer o trabalho da Cris e tudo que ela tem de experiência para contar para a gente, tanto no podcast 50 Crises, quanto no Insta, eu, Cris Guerra, né? Eu, Cris Guerra, Convido todo mundo a conhecer o podcast. Se não souber como é, só ir lá no Eu, Cris Guerra, que tem um vídeo explicando. E também na minha biografia tem um link que você aperta lá e tem acesso a várias coisas, site, etc. Nesse link são vários links lá. Muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazerzão, tudo de bom? Um Um beijo para abração. todo mundo. Beijo, Renata. Obrigada. Obrigada a você, querida. Tudo de Tchau, bom. tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.